Oi, minha gente. Deixa eu dar uma arrumada aqui no. Boa noite. Deixa eu só dar uma desenrolada aqui nesses fios. Ai, ai, esses fios são baratos. Boa noite. Vocês estão me vendo aí? Estão me ouvindo? Me digam. Hoje teremos mais uma live muitíssimo especial aqui com a Isabela Oliveira, né? Boa noite, boa noite, boa noite. Então, vamos ver aqui se a Isabela já está. Estou aguardando o pedido dela para entrar aqui. Manda, Isabela. Estou aguardando o pedido da Isabela para chamar ela para participar da live. Já estamos ao vivo. Hoje vamos ter mais uma live importantíssima com um tema extraordinário. Para as pessoas que estão em busca de conhecimentos sistêmicos, né? Nós estamos trazendo a Isabela Oliveira, né? Que é uma grande expert em constelações familiares, que faz parte é uma das docentes, né? Escolhidas a dedo aí pelo Bert Helling, pela Sofia Helling, para ministrar os cursos, né? Para ministrar os cursos de formação da Helling no Brasil, né? Então deixa eu ver aqui se a Isabela precisa que ela faça o pedido. Aqui, onde é que está? Deixa eu ver aqui se o pedido dela está aqui nesse e-mail. Isabela, você ainda não recebi seu pedido, então é só você, quando você entrar, você clicar nessa, vem uma caixinha do lado para que você possa se convidar e eu aceitar o seu convite para que você possa participar. Deixa eu só mandar um recado para ela aqui. Ver se ela estou online. Estou mandando aqui um recado para a Isabela para que ela possa entrar aqui e fazer o pedido dela para que eu possa aceitar e a gente começar a live. Então, gente, para você que está chegando agora, essa live faz parte da programação do Constelar, o primeiro congresso internacional de constelações familiares, onde nós, da Saúde Quantum, né, que é a minha empresa, que é voltada para desenvolvimento pessoal, transformação pessoal, empoderamento pessoal, autocura, né, onde eu integro os conhecimentos da física moderna, que envolve a física quântica e relativística, conhecimentos sistêmicos como os das constelações familiares. Bom, estou aguardando aqui a Isabela fazer o pedido, ainda não chegou o pedido dela aqui. Isabela, você precisa talvez você precisa entrar no meu. Eu não estou vendo. Você tem que clicar na minha foto, onde está a minha foto, para você entrar na live, tá? Você tem que entrar na live. Só um minutinho, gente, que eu vou precisar dar instruções aqui para Isabela, porque ela não tem prática de trabalhar com o Instagram. Então, deixa eu ver aqui se ela. Deixa eu ver aqui se ela já. Deixa eu ver aqui. Acho que ela ainda não. Ela não está. Não chegou. Não chegou o pedido dela até agora aqui. Não, peraí que só um momento aqui, viu, gente? Porque a Isabela está com. Pronto, deixa eu ver aqui se ela entra agora. Só um minutinho aqui.
Vamos ver se ela vai conseguir entrar na live. Nós vamos ter uma live, tem um pouquinho de paciência que nós vamos ter um conteúdo aqui extraordinário. Deixa eu orientar a Isabela, porque ela não tem prática com o Instagram. Ela está no Stories, eu acho que ela está no meu Stories. Não está na live. Você tem que clicar na minha foto onde tem ao vivo. Deixa eu ver se eu... Tá vendo na live? Então, eu não estou... Isabela Oliveira entrou, então você tem que clicar. Agora eu vi que você entrou, Isabela. Então agora você precisa clicar na caixinha que tem do lado para você fazer, para eu receber o seu pedido. Eu vi que você entrou aqui, deve ter aparecido uma caixinha, você clica na caixinha e aí vem o pedido, né? Vem o pedido para que eu possa aceitar você. Se não aparecer o pedido, você tem que sair e entrar de novo, porque tem que aparecer esse pedido aí. Deixa eu ver aqui que a Isabela não tem prática com as mídias sociais e aí ela está... Deixa eu ver aqui, vamos ver. Não chegou nenhum pedido seu. Quando você entra, tem lá, você vai aparecer seu nome, Isabela Oliveira, e do lado vem, você quer participar dessa live, aí você clica ali. Naquele momento, vem um pedido para mim, né? Vem um pedido para mim para que eu possa aceitar e você fazer parte, né? Deixa eu ver se chegou aqui agora. Parece que Adriana Pedreira, deixa eu ver se chegou aqui em algum lugar. Chegou alguns pedidos aqui, Doris, Luciana, Janice, Rita, Cleide, Selma. Nossa, tem muitos pedidos de pessoas para participar da live, mas não tenho de Isabela ainda. Se você não pediu, você vai precisar sair de novo e entrar. Aí quando você entra de novo, aí aparece de novo sua foto, seu nome, sua foto com seu nome do seu Instagram. Você vai clicar, clica. Deixa eu ver, acho que ela não está me ouvindo. Só um minutinho, gente. Agora, acho que agora ela apareceu aqui, deixa eu ver aqui. Agora sim, agora vai. Agora vai sim, pronto. Dá só um pouquinho que agora teremos aí a Isabela chegando. Deixa eu ver aqui, está conectando. Oi. Boa noite, você está me ouvindo? Não estou lhe ouvindo, Isabela. Alô, alô, alô? Seu fone está bem... Alô? Tá me ouvindo? Alô? Opa, Agora. Agora sim. Então está aí, finalmente. Finalmente. Finalmente estamos aqui ao vivo. Então, gente, estamos aqui para começar mais uma live, né, com Isabela Oliveira, né? Essa live faz parte da programação do Constelar, né, que é o primeiro congresso internacional online de constelações familiares, né? E a Isabela é uma das professoras aí da Hellinger Schuler. A gente fez essa parceria com a Hellinger com o intuito de divulgar em larga escala as constelações familiares, trazendo a referência do próprio Bert Hellinger, da Sophia Hellinger, e dos consteladores, né, que fazem parte no Brasil e na Alemanha, né? O congresso foi todo feito... Boa noite, Patrícia. O congresso foi todo feito com professores da Alemanha e os professores da Hellinger Schule no Brasil, né? Boa noite, Weber. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Compartilhe essa live, certamente vai ser mais um conteúdo muito especial que nós teremos aqui, né? Com a Isabela Oliveira, que é professora universitária, psicóloga, consteladora aí de Laga, terapeuta gestalt. Aqui o currículo dela tem formação acadêmica multidisciplinar nas áreas de comunicação, história, psicologia, né? E hoje, né, nós vamos falar sobre um tema que é de interesse de todas as pessoas, naturalmente, né, que é
todo mundo quer ter sucesso na vida, todo mundo quer ter sucesso na sua profissão, nos seus negócios, enfim, né? E aí eu quero exatamente iniciar, Isabela, você quiser pode também contar um pouco, aí se quiser fazer alguma introdução da sua história, dessa sua relação com a Hellinger Schule, com o Bert Hellinger, com a Sofia Hellinger. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é exatamente qual é o caminho, né? Digamos assim, qual é o caminho mais fácil, né, para se ter sucesso na vida e ter sucesso na profissão? Qual é a orientação vinda dessa abordagem sistêmica do Hellinger? Boa noite, Wallace. Boa noite a todos que estão presentes aqui. É uma alegria poder estar com você. Como você falou, eu não tenho experiência com as mídias sociais, minha primeira live. Estou muito feliz e muito agradecida por Que esse legal, momento. né? Pois é. E acho que é importante esclarecer assim, um pouquinho da minha trajetória, para que as pessoas possam entender como eu cheguei a ser essa colaboradora, vamos dizer, uma professora visitante da Hellinger Schule, já que a minha casa de origem é a Universidade de Brasília, né? Então, como você falou, eu tenho uma trajetória multidisciplinar, como todas as pessoas, eu cheguei também por motivos pessoais, né? A gente chega porque está precisando para conhecer a constelação familiar. E daí foi trilhando um longo caminho de conhecimento e de transformação pessoal, né? Como diz um professor da escola chamado Joel Wesser, nós crescemos para dentro da constelação familiar. Até que em 2016 eu fui organizadora dos eventos do Bert Hellinger aqui em Brasília e passei a ser uma colaboradora da escola até então, até hoje, né? E tenho ajudado na implementação desse grande projeto acadêmico que tem acontecido na escola, né? Hoje nós já temos assim quase 1.000 alunos dentro da escola e era necessário fazer uma interface desse conhecimento com o conhecimento científico, com o conhecimento acadêmico. E eu, como eu fui a primeira psicóloga sistêmica do Brasil, né? Eu me formei no CUDEC, eu fiz a graduação e o mestrado em psicologia lá, então esse era o primeiro curso do mundo onde a abordagem do Bert Hellinger foi implementada no nível de graduação e de pós-graduação. Então, de uma certa maneira, essa expertise tem sido utilizada para fazer essa tradução desse conhecimento, que é um conhecimento prático, uma filosofia prática aplicada para a vida, junto com o conhecimento acadêmico, né? E eu amei a sua primeira pergunta. Porque eu amei a sua primeira pergunta, porque a sua primeira pergunta já me dá pano para manga para contar tudinho que eu vim contar aqui hoje. Né? Que bom. Então, veja bem, o caminho para o sucesso. Não foi isso a sua pergunta? Isso, exatamente. Mas primeiro a gente tem que se perguntar o que é o sucesso. Perfeito. O que é o sucesso? Né? Perfeito. Porque o Isso. sucesso para mim é uma coisa, o sucesso para você é outra. Né? E a Sofia, ela fala uma coisa para a gente assim, olha, sucesso mesmo. Sucesso é sucesso na saúde, é sucesso no relacionamento e é sucesso na profissão. E a profissão, obviamente, está ligada com a abundância, com o aspecto financeiro, pelo menos para muitas pessoas, né? A saúde é o sucesso mais íntimo, onde a gente consegue esse sucesso por meio de uma compreensão que vai não apenas, né, no nosso nível pessoal, como familiar, como também muito mais amplo, né, envolve dimensões sutis da realidade. Os relacionamentos são o tema de toda a vida. E a profissão é aquele que talvez de todos esses temas é aquele que a gente tem mais possibilidade de pegar na mão esse sucesso e tomar adiante. Então, para poder entender qual é esse caminho do sucesso, a gente tem que entender também o que é a Hellinger Ciência. A Hellinger Ciência é a ciência de todos os relacionamentos, né? É uma abordagem filosófica de cunho prático aplicada a absolutamente tudo na vida. E o ponto de partida desta caminhada para o sucesso é o seguinte: eu tenho determinadas imagens sobre o sucesso. Imagens positivas, imagens negativas, imagens carregadas de sentimento. Então, eu preciso, em primeiro lugar, pagar o preço. E esse preço é o preço de me purificar das minhas imagens que me causam sofrimento e que me geram uma limitação. Bert Hellinger diz assim: toda vida é bem-sucedida. Isso faz parte da vida. E quando a gente vai analisar, a grande fonte
da Hellinger Ciência é também a biologia, a ciência da vida. Toda vida é bem sucedida. Veja bem, Wallace, alguma vez você já foi lá no Google, colocou no Google qual é a probabilidade de nascer um neném? Olha, muito pequena, né? São 300 milhões de espermatozoides aproximadamente. Exato! Você foi no Google! São 300 milhões de espermatozoides que tem que enfrentar toda aquela inóspita caminho, né, dentro da mulher. Então, quem é seu pai? Seu pai é o mais bem-sucedido. Então, você, em vez de olhar para o seu pai como um pai ausente, como um pai isso, como um pai aquilo, você fala assim, nossa, o meu pai é o pai mais bem-sucedido. É o perfeito para mim, o único que existe. Aí, quando eu olho para minha mãe, que é aquele óvulo que 20% do tempo, durante um mês, é que a mulher tá fértil. Então, estava no lugar certo, na hora certa. Os dois disseram, mesmo que não conscientemente, sim, um para o outro. Só que não foi só sim um para o outro. Eles disseram sim para algo muito maior. E, além de tudo, você já viu quando acontece lá aquela fecundação do óvulo com o espermatozoide? É lindo! Tem brilho, tem luz, tem vida. E, além de tudo, tá lembrado? Não tem nenhuma vida que não seja fonte de prazer. Então, para eu poder ser bem-sucedido, eu tenho que limpar as minhas imagens acerca desse início da vida e me conectar com essa alegria, esse prazer, essa força, esse milagre que uniu meu pai e minha mãe. Então, esse é o caminho do sucesso. Depois, nessa etapa, o que acontece? Nós estamos lá na barriga da mamãe, absolutamente nutridos, unidos, uma fusão amorosa com uma pessoa, com tudo que a gente precisa providenciado. Ou seja, essa experiência da plenitude, nós a vivemos no ventre da nossa mãe. Por isso, Bert Hellinger diz o seguinte, o sucesso tem a cara da mãe. Então, aquela mãe, aqui em Brasília tem aquele grupo de teatro que chama A Culpa é da Mãe. Ah, é? É um grupo, obviamente, um grupo de piada, né? Um grupo de comédia. Claro, claro. Então, digamos que não há culpa, não é essa questão, não é culpa, também não é inocência, mas é simplesmente reconhecer que essa fonte é a mãe. Bom, então, e a mãe é o quê? A mãe é nutrição, a mãe é no carinho, a mãe é dedicação. E às vezes eu posso ter a ideia de que a mãe é uma mãe ausente, ou então ela só simplesmente deu à luz e precisou ir para uma outra dimensão. Então eu preciso limpar todas as imagens que eu tenho acerca da minha mamãe. Então essa é uma purificação essencial. Agora, Bert Hellinger diz que o primeiro grande sucesso, todos esses eu contei para poder contar o preâmbulo da história, mas o primeiro grande sucesso é o nascimento. Então é aquela hora em que eu saio desse momento de plenitude, de fusão amorosa, e quem eu encontro? Quem eu encontro? Veja bem, o meu parto, ele pode ser um parto cesariana, ele pode ser um parto normal, ele pode ser um parto que dura muitas horas, ele pode ser um parto rápido. Tudo isso que eu experimentei dentro do parto vai estar presente no meu sucesso. Então, veja bem, se o meu parto foi uma cesariana, muitas vezes eu posso estar esperando que alguém venha me resgatar. Bom, não tem certo nem tem errado. O que tem é a maneira como eu olho para aquilo que eu vivi. Então, se eu sei que o meu parto foi dessa maneira, em vez de eu ficar esperando, o que eu faço? Vou atrás. Dá para entender? Né? Então, Você diz ficar esperando porque a pessoa nasceu antes seria cesariana, essa lógica de ter nascido antes, é isso? Não? Do horário esperado, digamos assim?
Não, porque o médico teve que ir lá, né? Tirar ele da barriga, por assim dizer. Certo. Antes do esperado, de uma certa maneira, acontece o quê? Às vezes a criança vai para a incubadora. Uhum. Aí ela tem um trauma. Porque junto com o nascimento também vem, se com a mãe a gente experimentou a grande fusão, com a mãe também a gente experimenta a separação, a dor da separação. Sim. Então, o grande sucesso também tem a ver, o primeiro grande sucesso, como eu lido com a separação da minha mãe, né? Então, é Sim. refazer como uma pessoa adulta, consciente, esse caminho de volta para a mãe. Então, e quando eu, digamos que numa situação ideal, e por isso o parto humanizado é algo tão importante, quem eu encontro? Aquela que dentro de mim eu senti, lá dentro da barriga, agora eu vejo a minha mãe. Linda, fonte da minha nutrição, fonte de tudo aquilo que eu necessito, mas agora experimentando a dualidade, ou eu e ela. Né? Então, o segundo grande sucesso é fácil, Wallace. Qual é? Mamar. Então, aí envolve o quê? Eu vou atrás do meu alimento. Eu vou atrás daquilo que eu quero. E, né? Pode ter muito leite para mim, pode não ter leite. A minha mãe pode não ter esse leite para me dar. O leite está empedrado, ser doloroso para minha mãe. A minha mãe não tem condições de me dar. E esse é o preço da minha vida. É o preço do meu sucesso. Então, da maneira como foi, é o quê? Então, eu tenho que ir atrás do sucesso. Pegar o que eu quero. Entende? Sim. Então, eu tenho toda essa experiência do relacionamento com a mãe. E aí, necessário eu ir procurando purificar essas imagens. E aí, a sequência do caminho do sucesso, quem vem? O conhecimento do pai. Do outro. Do diferente. Do mundo. Do masculino, que é muito diferente do feminino. Né? E o que acontece em relação ao pai? O amor da mãe, quando a gente é criança, a gente percebe ele de maneira muito fácil, né? Porque ela está ali, de um modo geral, ela que cuida. Sim. E o que acontece com relação ao pai? O pai sai para trabalhar. O pai não está. Mas ele está presente naquilo que ele oferece para a família. E os homens são maravilhosos na sua constância, na sua dedicação, né? Eu costumo comparar essa constância do amor do homem como o sol. Todo dia se levanta e vai ganhar o pão de cada dia. E traz para dentro de casa. E se não consegue trazer por um motivo ou por outro, qual é a perspectiva da Hellinger Ciência quanto a isso? Cada um só faz o que dá conta. Todos fazem o melhor que podem fazer. Então, quando eu começo a olhar para o meu pai, para a presença do meu pai e da minha mãe dentro de mim, e eu purifico essa grande imagem da ausência, né? Porque assim, meu pai faltou, minha mãe faltou, não tive isso, não tive aquilo. Quando eu acordo de manhã, olho no espelho e falo, papai e mamãe, muito obrigada. Vocês já sempre estiveram comigo. Aí começa um novo olhar para a vida. Um olhar de plenitude e não mais um olhar de carência. Então eu olho para a vida com plenitude. E esse caminho vai prosseguindo quando a gente chega na nossa vida profissional, quando a gente chega na adolescência, quando a gente vai escolher a nossa profissão. Bom, somos nós que escolhemos a profissão ou é a profissão que nos escolhe? Quem escolhe a profissão? O que Bert Hellinger diz é o seguinte, a profissão tem a ver com professar algo. Nós somos tomados a serviço da vida. Tomados a serviço e estamos cumprindo algo, primeiramente, em relação ao nosso sistema familiar. Então,
Uhum. Muito se fala, dentro das constelações familiares, de emaranhamentos. Sim. Ah, porque fulano de tal está emaranhado com cicrano, porque existe uma transmissão intergeracional de padrões dentro da família. Mas o que é importante a gente prestar atenção? Que de todo emaranhamento, de toda dificuldade, surge um talento. Uhum. Então essa profissão, isso que eu sou tomado a serviço da vida, através da minha família, quanto mais eu conseguir olhar para isso como um serviço. Uhum. Um serviço que beneficia a muitos. Onde eu estou cumprindo algo pela minha família, e estou cumprindo algo a favor da humanidade, mas em sintonia eu vou ficando para poder alcançar esse sucesso. Uhum. Então esse caminho é um caminho de purificação. Bert Hellinger diz coisas impressionantes. Por exemplo, ele diz o seguinte, com relação à pobreza. A pobreza começa no espírito, permanece no espírito e termina no espírito. O que ele quer dizer com isso? Não é que não é essa visão da religião, não é a visão do espiritismo, não é a visão que nós temos comum do que seja espírito. O que ele está falando aí em espírito é da grande força criativa. Uhum. Então, quando eu nego a minha mãe, quando eu nego o meu pai, quando eu recuso o que a vida me dá, quando eu nego o que a vida me dá, o que eu recebo? Uhum. A pobreza. E a pobreza está a serviço do quê? Da riqueza. Vem nos trazer de volta para essa sintonia, para essa compreensão da abundância natural do universo. Então, esse é o caminho que Bert Hellinger nos conduz em relação ao sucesso. É um caminho de purificação dessas imagens internas, de concordância com a vida da maneira como ela é, de serviço. E Bert Hellinger diz outras coisas maravilhosas. Todo mundo quer o benefício. Din, 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 din. Né? Quer o salário, quer o dinheiro, quer o... Né? Mas ele diz o seguinte, o benefício vem depois da colheita. O que isso significa? O que é a colheita? A colheita é quando a gente vê uma colheita na natureza, levando para a biologia, eu tenho uma semente, eu rego essa semente, ela cresce, a árvore fica madura e é aquele o fruto. Essa é a colheita. E o que esse fruto faz? Olha que de uma semente, o que acontece? Quantos frutos tem numa árvore? Então, o nosso trabalho é plantar essa semente com gratidão, partindo dessa perspectiva otimista, agradecida, em sintonia com a vida da maneira como ela nos chegou, para em seguida, zelando com todo cuidado, né? O trabalho, como assim, eu acordo de manhã, eu vou arrumar minha cama, eu arrumo com o máximo de carinho, com o máximo de perfeição. Esse é o meu trabalho. Tudo é o meu trabalho. Absolutamente. Esse zelo que eu tenho pelo meu dia a dia é a fonte do meu sucesso. Aí eu tenho essa colheita, uma árvore de laranjas maravilhosas, e eu distribuo essa colheita para todo mundo. Todos se beneficiam. E eu também. Aí sim vem o benefício. Então essa é uma ordem muito importante do sucesso. Em primeiro lugar a colheita, depois o benefício. Quando uma pessoa busca o dinheiro em primeiro lugar, Bert Hellinger diz assim, o que a água traz, a água leva. O que a água traz, a água leva. Ou seja, não tem substância. E a outra coisa muito difícil que ele diz, às vezes, de poder compreender, às vezes, é que o sucesso sempre acaba. Onde ele começa a terminar? Quando ele chega no ápice. Quando ele chega no ápice. Aí começa o declínio, porque tudo na vida, como o yin e yang, quando chega no seu máximo, vai para o seu declínio. E o que acontece? Termina esse sucesso e começam outros. Porque todo sucesso é sempre novo e nos leva adiante.
para uma maior plenitude, uma maior alegria, uma maior felicidade, mais amigos, mais compreensão. Esse é o Maravilha. caminho do sucesso. Maravilha, Isabela. Então você está trazendo aí você está trazendo aí a perspectiva do sucesso nesse olhar sistêmico, né, do Bert, né, da importância da gente perceber a história, né, toda a nossa história. Nós já fomos, digamos assim, o processo de nascimento, de fecundação já é uma grande vitória. Aquele espermatozoide ali que disputou com 300 milhões de espermatozoides, então já houve uma conquista, teve esse processo também ali de transição, que você sai ali de estar fazendo parte do corpo da mãe, né, e vai ali para conquistar o mundo, vai ver esse processo de separação, né, e de conhecer outras possibilidades, vem aí o pai, vem o mundo inteiro, né, enfim, então olhar para isso aí, honrar essa história, já seria incorporar essa perspectiva do sucesso no nível mais profundo, né? Uma pergunta que já surgiu aqui várias vezes, algumas pessoas falando, né? E que é muito comum dentro da nossa cultura, é a pessoa que tem um pai ausente, ou que tem, às vezes, uma mãe também que não é tão maternal, enfim, e às vezes perderam os pais, às vezes foram adotados. Então eu gostaria que você falasse, porque é muito comum que as pessoas estão olhando para o que os pais não deram, né? Deixaram de dar, né? Ou que não puderam dar, né? Então eu gostaria que você falasse sobre, dentro desse contexto também, como é importante ter essa clareza, né? De que também o que a nossa necessidade também de conquistar, né? De amadurecer, de ganhar musculatura perante a vida. Então, eu gostaria que você trouxesse uma reflexão sobre isso aí, que algumas pessoas já perguntaram aqui também. Wallace, amanhã de manhã, ninguém vai me dizer mais que tem o pai ausente. Por favor, pelo amor de Deus, as 10 perguntas aí. E quando o pai foi ausente? Olha no espelho, pessoal. Olha no espelho. Cadê o papai? Tá em mim. Cadê a mamãe? Tá em mim. E isso é suficiente. Eles nos deram a vida. Todo o resto, outras pessoas podem fazer por nós. Entende? Então, quando eu começo a ter esse reconhecimento, tudo muda. Tudo muda, porque aí eu já não tenho mais dizer, meu pai não estava ausente. Está em todos os meus genes, está em todo o meu corpo, está em todas as minhas células. E eu posso acessar essa sabedoria divina. Como? Bert Hellinger nos ensina o caminho. E o caminho, como eu disse no início dessa live, é um caminho de purificação. Mas ele exige o quê? Uma decisão. Ele exige uma ação. Isso significa o quê? Se a minha mãe está distante, eu estou brigada com a minha mãe, o que eu vou fazer? Se ela ainda estava viva? Alô, mamãe! Entende? Então, querem pagar realmente o preço do sucesso? Então, vamos acordar amanhã de manhã, olhar no espelho e falar assim, que bom que você sempre esteve presente comigo, papai. Que bom que você sempre esteve presente comigo, mamãe. É uma alegria poder estar a serviço da vida e passar adiante aquilo que eu recebi de vocês. O que eu recebi com amor, eu passo adiante com amor. Bom, a Aline está perguntando aqui, meu pai foi embora, nunca procurou pela minha existência, isso dói. Eu vou negar essa dor? Não tem difícil, não tem como a gente negar uma dor. Não tem absolutamente como negar essa dor. Aliás, é uma coisa que a gente dentro da Hellinger Ciência preza. Tudo tem o direito de pertencer. Isso é num nível externo e é num nível interno. Eu preciso dar um lugar para as emoções negativas. Eu preciso dar um lugar até para os pensamentos negativos, que parecem que são meus, né, Wallace? Porque, na verdade, a gente já sabe que esses pensamentos, a gente é quase como um radinho. A gente capta essas ondas de pensamento. Então, exige um certo distanciamento. Não é possível eliminar nem negar. Mas Bert Hellinger nos ensina esse caminho. O que é esse caminho? É um caminho de centramento,
de esvaziamento, onde eu vou dar um passinho atrás, eu vou olhar para essa dor, mas eu vou olhar para outras coisas também, né? Então, às vezes eu costumo dizer para os meus alunos, chega para mim e fala assim, eu faço isso ou faço aquilo. Eu nego meu pai ou aceito meu pai. Aí eu vou falar, Deus te deu 5 dedinhos nessa mão, 5 dedinhos nessa mão, mais aqueles outros 10 dos pés. Eu preciso ampliar as minhas possibilidades. O universo é feito de infinitas possibilidades. Nunca eu tenho 2 opções. Então, para essa pessoa que percebe, doeu muito, e eu estou vendo que outras pessoas estão colocando aqui, ó, meu pai nos deixou há 32 anos, dia dos pais, ele faleceu, doeu muito. Então, o que eu posso dizer? Esse é o preço do sucesso. Não é negar a dor, não é excluir a dor, mas é também dar lugar à gratidão, dar lugar ao amor, dar lugar à alegria, dar lugar à presença do Pai quando eu olho para mim mesmo no espelho e falo assim, papai, por amor a você, agora eu sou feliz. Por amor a você, papai, agora eu sou muito bem-sucedido. E Bert Helling diz o seguinte, sabe como que a gente é bem-sucedido? Em cada sucesso, a gente leva a nossa mamãe. Então, mamãe, que está me vendo lá nos Estados Unidos agora, hashtag só love. Entende? Eu vou levando minha mamãe para cada um desses sucessos. E meu pai também, porque eles estão comigo. Não tem como ser de outro jeito. E eu vou dizer, se é muito difícil mesmo para uma pessoa, o que ela pode fazer, Wallace Lima? Além dela ver a reprise da live amanhã, porque tem tanta matéria nessa aulinha de hoje, o que ela pode fazer? Ela pode fazer uma constelação familiar. Por quê? Aquilo que eu não estou dando conta de enxergar, né? Porque, na verdade, a pessoa está tão presa nessa dor que ela não dá conta. Então, ela vai e pede uma ajuda a um constelador familiar, que, no fundo, o que o constelador familiar vai fazer? O constelador familiar vai ajudar que ela tenha uma nova perspectiva sobre isso. E vejam bem, Bert Hellinger fez descobrimentos incríveis sobre os sentimentos, né? Então, nós temos os sentimentos primários. Os sentimentos primários são sentimentos rápidos e intensos. Então, se eu tenho dor pela morte do meu pai, esse sentimento é um sentimento rápido, intenso, e por isso é tão importante entrar dentro dessa dor. Eu viver esse luto em todas as etapas do luto. Entende? Sim. E o luto, ele tem, inclusive, se a gente for procurar nos vários autores que trabalham com a tanatologia, a gente vai ver que o luto, ele tem fases. Então, eu vou vivendo essas fases, eu me entrego a essa dor. Agora, uma coisa é, meu pai morreu há 10 anos e eu ainda estou no mesmo sofrimento. Isso já é um sentimento secundário. E esse sentimento secundário, ele geralmente é gerado por essas imagens internas que geram sofrimento. Então eu tenho um filminho na minha cabeça. Repete. Então são sentimentos neuróticos. Aí não tem saída. Não tem saída. Ainda tem mais, porque eu também tenho sentimentos adotados. Então eu sinto dor, mas essa dor não é minha. Essa dor foi sentida por uma outra pessoa do meu sistema. Uma outra pessoa, por exemplo, que não teve oportunidade de expressar essa dor do luto. Mas tem uma saída, Wallace Lima. Graças a Deus e a todos os nossos ouvintes. Tem uma saída. E essa saída é justamente o meta-sentimento. Um sentimento sem emoção. É a sabedoria, é a fé, é a coragem. São esses sentimentos que nos levam para um outro nível de consciência, onde eu posso olhar para a dor, posso olhar para o prazer, com um certo distanciamento, com uma certa sabedoria. Bom, eu espero que eu possa ter ajudado de alguma maneira quem fez essa pergunta. Sim. Isabela, o Bert traz muito essa questão dessa relação também
ou seja, como você já fez uma síntese aí, mas eu gostaria de trazer essa relação direta da mãe com o sucesso na vida, ou seja, essa necessidade de curarmos a relação com a nossa mãe, não é? E a relação do pai, né, com a profissão, né, com o sucesso no mundo, ou seja, o pai leva para o mundo, a mãe traz, né, a vida vem através dela, né, naturalmente que o pai faz a fecundação existe através do espermatozoide do pai, mas a mãe é que gesta, né, a vida, né? Então nós estamos dentro desse contexto sistêmico, estamos sendo convidados a honrar essa história, né? Essa história embrionária, essa história daquelas duas pessoas que, seja qual foi a circunstância que aconteceram, porque você vê que quando tem uma pessoa falando, não, mas meu pai não me deu atenção, minha mãe não sei o que é isso. Então, onde as pessoas possam sair desse sentimento de vitimização e, como você disse, de repente fazer uma constelação para entender esses emaranhamentos, né? Porque às vezes essas questões, né? Elas são questões que se arrastam por gerações e a vida está nos convidando a todos nós para, né, a cura, né? E à medida que a gente tem uma compreensão ampliada disso aí, nós estamos contribuindo também para a cura do sistema como um todo, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. Então, o que eu poderia dizer? Todo o caminho da Hellinger Ciência é um caminho de ampliação de consciência. Então, veja bem, muitas vezes uma pessoa fica doente ou é mal sucedida e quando a gente vai olhar dentro de uma constelação, ela está feliz. Ou inclusive quer morrer. Isso tudo porque se estabelecem essas ligações profundas de lealdade. Então, para ser bem-sucedido, é necessário uma maturidade. Uma maturidade onde eu vou, aquilo que a gente chama dentro da Hellinger Ciência, de ouvir a voz da má consciência. Eu vou pensar o seguinte: o que é bom para mim? O que é bom para mim? A minha própria felicidade, como é o nome do livro da Sophie. O que vai fazer bem para a minha própria felicidade? Vai fazer bem para a minha própria felicidade que eu seja tão pobre e tão mal sucedida como os meus antepassados que vieram da África? É desta maneira que eu vou honrar esse sofrimento? É dessa maneira que eu posso estabelecer essa conexão? Porque no fundo é uma necessidade de estabelecer uma conexão. Ou vai ser realmente ser bem-sucedida? Mas para isso, às vezes, eu fico com a consciência pesada, porque eu estou traindo o meu grupo, ou eu estou traindo a minha família. Quantos alunos a gente vê dentro da sala de aula, Wallace, que não conseguem aprender? Porque eles são leais aos seus pais, ainda mais nós na universidade, que não fizeram a universidade. Então, o sucesso, ele nos exige essa ampliação de consciência. Ir desse restrito, dessa consciência que fica inocente, que fica culpada, que só vê duas opções, e nos leva para um lugar novo, um novo tipo de amor, uma nova perspectiva sobre a realidade. Eu não sei se você se lembra, mas tem aquela historinha quando as pessoas tinham o cotovelo trocado e elas estavam no inferno, porque elas tentavam, com o cotovelo trocado, alimentar a si mesmas. E a diferença é que no céu, todos estavam com o cotovelo trocado, mas uma alimentava a outra. Então, o sucesso também tem a ver com uma confiança de quando eu dou, eu recebo. Sophie Hellinger costuma dizer o seguinte: a contabilidade divina é perfeita. É perfeita. E eu não dou querendo receber. Eu dou porque antes eu recebi. Recebi tudo. Então, às vezes, se a vida me deu limão, o que eu faço? Limonada. Aí uma vez eu tive um aluno que falou assim: ai, professor, eu faço máscara de beleza. Aí eu falei: ótimo. Quanto mais criatividade você tiver, sim, com aquilo que a vida te deu. Então, às vezes, acontece uma situação que a gente fica: eu fui punida pela vida. Eu mereci isso. Sim, você mereceu, mas isso não é uma punição. Isso, na verdade, é um presente.
A maneira como você olha para isso é que vai fazer toda a diferença. Mas não é só olhar. Não é só olhar. Eu preciso ter uma ação, tomar uma decisão, tomar uma ação, colocar o pé no caminho, ir lá e mamar. Ir lá e tomar o que a vida tem para poder me dar. Entende? Sim. E assim é possível alcançar cada vez mais sucesso, mesmo que a gente já saiba que o sucesso tem um declínio. Então, é um alinhamento muito profundo, Wallace. Porque às vezes uma pessoa trabalha, ainda mais aqui em Brasília, né? Sabe que aqui a gente tem funcionalismo público. Então aqui todo mundo quer ser funcionário público porque não tem estabilidade, ou tinha, o que quer que seja. Mas às vezes a pessoa tem todo o dinheiro do mundo, ou recebeu o dinheiro da família, mas ela não está cumprindo com a sua missão, com a sua alma. E essa missão ela tem a ver com essa sintonia, com esse alinhamento que vem de lá de trás da nossa família, lá dos nossos ancestrais. É aquilo que nós somos chamados a realizar no mundo, né? E o que a profissão nos traz é uma possibilidade de completude e de realização no mundo de algo muito amplo, muito lindo. Sem dúvida. Gente, eu gostaria de lembrar para vocês que a Isabela é uma das participantes do Constelar, o primeiro congresso internacional de constelações familiares, não é? Que nós estamos organizando em parceria com a Helge Schuller, a Helen Ciência, né? Que tem exatamente a origem com esse trabalho extraordinário do Bert Hellinger e da Sophia Hellinger, hoje, que deu continuidade, vem dando continuidade ao trabalho do Bert, né, levando isso para todo o mundo, atingindo aí mais de 50 países. E esse congresso acontece de 9 a 14 de setembro e a inscrição é gratuita. Então nós vamos ter aí os grandes consteladores do Brasil e do mundo, os professores, né, da Hellinger, escolhidos pela Sophia Hellinger, pelo Bert Hellinger. Então teremos temas assim extraordinários, esclarecedores, que a ideia é que você possa expandir o seu olhar, trazendo essa visão sistêmica do mundo para ter uma compreensão, e sair do mimimi, da vitimização, buscando ter exatamente buscando tomar. O Bert traz essa palavra que eu demorei um pouco a entender, nessa coisa, tomar os pais, né? Você aceitar os nossos pais como são, entender que nós já foi uma grande conquista o nosso nascimento, né? A nossa fecundação, o nosso nascimento, e com aquilo que nós recebemos, nós irmos para o mundo conquistar aquilo que nos falta, não é passar a vida toda reclamando do que eu não recebi isso, meu pai não me deu aquele, minha mãe, ou seja, ir atrás do que você gostaria de ter recebido, porque de repente é o convite da vida para você evoluir. Agora, Isabela, você tocou num ponto aí, né, que eu acho muito interessante também, porque você falou dessa questão da má consciência, né? E tem a má consciência e a boa consciência. Então, às vezes, nós estamos honrando uma história de pobreza, de insucesso, né, para fazer parte daquele grupo, né? Porque nossos pais foram assim, nossos avós foram assim, então essa má consciência significa que você se alinha a algo, né, que num certo nível, num nível mais profundo, é contra o que você gostaria, mas você, para ser aceito, para fazer parte, para pertencer, você termina entrando nesse campo. Então eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão de má consciência e boa consciência, porque isso é algo extremamente esclarecedor para entender que às vezes as pessoas estão no lugar que estão porque elas estão ali honrando essa história, né? E aí existe essa possibilidade de uma compreensão desse emaranhamento para que você possa levar a sua vida para um próximo nível, né? Então, uma chave para a gente poder entender a boa e a má consciência é entender o seguinte: no nível da consciência restrita, Bert Hellinger fala-se muito das ordens do amor, né? Todos têm o mesmo direito de pertencer, a ordem da precedência, né? O equilíbrio nas trocas. São ordens maravilhosas e elas também são aplicadas dentro do âmbito do nosso sucesso profissional. Nós podemos falar um pouquinho sobre isso. Mas o segundo grande descobrimento do Bert Hellinger, ou talvez até o primeiro, é o funcionamento da consciência, né? Porque, veja bem, Freud ele teve aquele grande descobrimento de falar, não, nós temos informações que não estão conscientes, que estão no nível inconsciente. O que o Bert Hellinger mostrou é o seguinte:
E primeiro, e ele foi realmente a pessoa que descobriu isso, que a voz da consciência não é a voz da verdade. A voz da consciência não é a voz de Deus. A voz da consciência, aquilo que faz com que a minha consciência fique leve, ou que faça com que a minha consciência fique pesada, são os valores do grupo ao qual eu pertenço. Que é isso que você está falando. Então, se é todo mundo pobre na minha família, eu vou ficar inocente, leve, com boa consciência, sendo pobrezinho também. E aí, quando eu começo a ficar um pouquinho melhor de saúde, no caso, melhor de saúde financeira, o que acontece? Eu já recebi vários clientes nessa situação, Wallace. A pessoa não consegue segurar o dinheiro. Ela tem que gastar o dinheiro. Entendeu? Ela não consegue, ela precisa pagar alguma coisa para alguém, ela não consegue. Justamente porque é demais para ela se perceber diferente do seu grupo. Entende? Então, experimenta um profundo sentimento de culpa, que é essa dinâmica que existe no nível da consciência restrita. Culpa e inocência. Peso, que é a culpa, e leveza, que é a inocência. Mas veja bem, a voz da consciência não é a voz da verdade, nem tampouco é a voz de Deus. Ela é simplesmente uma necessidade de pertencer ao grupo que eu faço parte. A minha família, ao meu partido político, ao meu time de futebol, aos meus amigos da rua, o que quer que seja. Então, se eu faço o que o grupo quer, eu fico inocente, leve e experimento uma certa facilidade de achar que eu estou pertencendo. Então, o que significa essa má consciência? Essa má consciência significa suportar um pouquinho do peso do sentimento de culpa. Mas como que eu vou suportar um pouquinho desse sentimento de culpa? Como que eu vou saber qual é o caminho que eu devo seguir? Como que eu vou saber se algo é correto que eu estou fazendo ou se algo não é correto que eu estou fazendo? Eu tenho que olhar para os resultados da minha ação. Entende? Então eu deixo de olhar para o sentimento de peso e de leveza, de culpa e de inocência e olho para aquilo que eu faço. Olho pro... E assim eu consigo ampliar minha consciência e começar a perceber outras dimensões da vida. Né? Porque Bert Hellinger descobriu que além da consciência restrita, nós temos essa consciência coletiva, que é essa que me empurra. Que eu digo assim, eu tenho que ser professora, eu tenho que ser advogada. Ou, às vezes, de maneira muito trágica, eu preciso me matar. Então, o que acontece num nível profundo, nesse nível, essa corrente que nos empurra, que acontece inconscientemente no nível da consciência coletiva, é tudo aquilo que estava dentro da minha família e que busca uma solução. Como se fosse uma semente que eu coloco na terra. Essa semente ela tem que encontrar um caminho para ela tem que encontrar um caminho para o crescimento. Então tudo aquilo que eu sinto como um instinto vem dessa dimensão. Então eu não olho nem para boa e para má consciência, para o sentimento de culpa e para o sentimento de inocência, e também olho para esse instinto, para essa necessidade que parece tão natural, e olho e falo, será que é isso mesmo? E como eu sei se é isso mesmo? Olho para o resultado. Então eu falo assim, não, eu sinto uma necessidade de matar ou me matar. Mas quem ganha com isso? Quem ganha com isso? Sim. Quem ganha com a minha pobreza? Quem? Ninguém. Então, o que o Bert Hellinger nos ensina é um caminho para poder chegar nessa dimensão, em primeiro lugar, de concordância. De concordância com tudo do jeito que é. E isso não é uma aceitação, porque uma aceitação é tipo assim, eu aceito algo que eu não consigo mudar. Ou então, às vezes, eu tolero porque eu não posso matar. Então, não é aceitar, não é tolerar. É uma sensação seguinte, que interessante, é assim. Ou me abro em silêncio e percebo, isso é uma possibilidade
de leitura da realidade, seja da minha história ou daquilo que está acontecendo na minha família, no meu país ou no mundo. E me abro para outras leituras, outras perspectivas. Aí, uma vez eu tive a seguinte intuição: o que é um milagre? O que é um milagre? Então, assim, às vezes fala, dinheiro não dá em árvore, mas pode dar. Não cai do céu? Pode cair. Dinheiro vem de todo lugar. Se você que está assistindo aqui essa live fechar o olho, perceba. Amanhã, né? Agora você está me vendo, está vendo o Alisson. Mas você percebe... Laís, se você estiver me ouvindo aí, me diz o tempo que está faltando para terminar a live, só para me situar aqui. E talvez a gente recomece, viu, Isabela? Só para você concluir o seu raciocínio. Pode ser que corte a qualquer momento. Aí eu te chamo, eu saio e você entra de novo só para a gente fazer o fechamento do raciocínio, tá? Agora já sei entrar, né, Wallace? Vai ser rápido. Agora já aprendeu? Agora você já está craque aí no Instagram? Ai, meus alunos da faculdade de comunicação, não me ouçam. Pois então, bom, o que eu quero dizer é o seguinte: vamos em frente com a chave que abre todas as portas, que é a gratidão. Mas o recadinho, o dever de casa que eu deixo para todo mundo é o seguinte: fechem os seus olhos. Como vocês percebem o dinheiro? De onde ele vem? Consigo perceber ele vindo de trás? Vindo dos meus ancestrais? Vejo de um lado? Quem é que está do meu lado? Vem dos meus irmãos? Vem do meu parceiro? Vem de frente? Da onde vem? Olha, tomara que venha de todos os lugares. E se não vier de todos os lugares, se esforce para perceber que ele pode e deve vir de todos os lugares, que a abundância é o seu direito divino. Claro. Né? Claro, o sucesso é a lei da vida. Com certeza. Gente, é o seguinte, eu vou fazer mais uma chamada para quem não se inscreveu no Constelar ainda. A inscrição é gratuita, né? Vocês podem se inscrever lá no nosso perfil, diretamente tem um link, você pode se inscrever lá, convidem, né? Esse congresso vai ser um marco, né? Porque ele está trazendo grandes profissionais, conteúdos extraordinários. A live pode ser que caia daqui a qualquer momento, aí a gente retorna para que a Isabela possa concluir esse raciocínio e responder algumas perguntinhas aí que algumas pessoas estão fazendo. Então, a ideia é exatamente que as pessoas possam mergulhar na sua história, ou seja, entender que nós todos fazemos parte de um sistema e que por fazermos parte desse sistema e por querermos pertencer, muitas vezes a gente está pertencendo de uma maneira emaranhada, né? O Constelar vai ser todo online, viu, gente? Vai ser todo online para o mundo inteiro, né? Então, de 9 a 14 de setembro, vocês vão poder acessar todas as entrevistas que eu fiz, né? Como uma delas foi com a Isabela, com a Sofia Hellinger, fiz 2 entrevistas com a Sofia Hellinger, Simone Arrojo. Então, os grandes mestres aí da constelação, né? O objetivo é exatamente trazer para vocês elucidação, né? Dessas possibilidades que a vida nos dispõe. E, sobretudo, sair desse, como a gente comentou aqui, desse mimimi, desse enhenhen, aquela coisa, aquele negócio que não sai do canto, né? E a pessoa está ali sempre reclamando da vida, buscando culpados para a sua história e termina perdendo a oportunidade, né, de estar nesse campo de uma busca evolutiva, de uma compreensão maior e contribuir também para o aperfeiçoamento do processo, né? Porque todos nós, nessa visão sistêmica, a gente está buscando, estamos contribuindo para esse aperfeiçoamento, não é isso mesmo, Isabela? Isso, é disso que se trata, e é um aperfeiçoamento constante. Wallace, eu vou te dizer, o maior inimigo do aperfeiçoamento, que é um processo natural da vida, é a gente desprezar os nossos melhores professores. Como eu sou professora, eu gosto de professor, principalmente também gosto de ser aluno, e os nossos maiores professores são os nossos erros, as nossas imperfeições. Então, o sucesso é apenas o aprendizado que eu faço com cada um dos erros. Então, errei, beleza, levanto, aprendo, acordo, faço de novo de uma nova maneira. Então, em vez de eu falar assim, eu quero eliminar o erro, eu quero eliminar a minha imperfeição, eu quero eliminar tudo aquilo que não me agrada, seja dentro de mim, nas minhas emoções negativas, nas pessoas que estão ao redor. Não, o processo é diferente. Incluir, agradecer. Caiu? Levanta. Não está dando conta de levantar? Pede uma mãozinha para o seu irmão.
né? Assim. E assim a gente segue adiante, porque o caminho é esse, é ir para frente, para mais amor, mais alegria, mais sucesso. A nossa... Isabela, então, algumas pessoas exatamente perguntaram, sim, mas como se desemaranhar isso, dessa má consciência, essa coisa da relação com o dinheiro, dessa questão de honrar os pais, né? Qual seria o caminho sistêmico aí que você, dentro dessa perspectiva da Helling Ciência, né? Que é essa ciência dos relacionamentos, então qual seria, né, o caminho que você orientaria para essas pessoas aí que estão exatamente, às vezes, percebe que elas estão aprisionadas dentro dos processos, né? E estão em busca de sair, às vezes elas estão se queixando, reclamando, e terminam, muitas vezes, fortalecendo esse vínculo daquilo que elas não querem. Muito bem. Não existe uma receita de bolo, Wallace. Apesar de que a gente poderia dizer que esse trabalho de purificação dessas imagens e esse retorno a cada um desses momentos que eu citei aqui, isso cada um pode fazer no aconchego do seu lar, na sua meditação. Sim. Isso é um caminho. A constelação é um outro caminho. Mas eu gostaria de dizer que nós temos vários caminhos e todos eles também podem ser trilhados. Deixa eu dar uma boa noite à Renata, aqui lá de Orlando, que amanhã à noite nós estaremos fazendo umas lives aqui às 21 horas, lá no perfil dela. Continue, Isabela. Então, a primeira coisa é que as pessoas possam confiar. Confiar em si mesmas, né? Além de tudo que eu já falei, sim, que possam confiar. Porque o que o Bert Hellinger nos ensina também é que ao a gente esvaziar a nossa mente, esvaziar os nossos pensamentos, procurar deixar que o nosso coração se amplie, né? Porque a gente sabe que a gente tem esse cérebro, a gente tem esse cérebro e a gente também tem um cérebro que está dentro das nossas entranhas. Então, o nosso coração tem uma inteligência muito especial. Então, quando a gente confia nessa nossa inteligência natural e também na própria inteligência que existe dentro do universo, nesse processo de esvaziamento, o insight do próximo passo, ele vem. Entendem? Então, ao invés de cada um falar assim, agora eu tenho que resolver minha relação com meu pai, tenho que resolver com a minha mãe, tudo bem, isso tudo tem, também faz parte. Mas eu também posso simplesmente relaxar, confiar e esperar por esse insight, porque ele vem e eu dou o próximo passo. O que é importante também entender? Muitas vezes, a gente não sabe aonde vai chegar. A gente sabe, eu queria tanto ter um carro, eu queria tanto ter sucesso na minha profissão, fazer o que eu gosto. A gente tem uma ideia, mas o que a vida nos pensa, aquilo que nos move, nós não sabemos. Nós não temos ideia. O que se revela é apenas o próximo passo. Então, se o próximo passo é acordar de manhã e agradecer e arrumar bem direitinho a sua cama, faça com carinho, faça com dedicação, faça com zelo. Como a sua mãezinha, se teve a oportunidade de fazer, se teve condições de fazer, fez por você. Então, não existe uma receita de bolo. Confiem em si mesmos, confiem na vida, né? A confiança é um meta-sentimento. E aliás, falando em meta-sentimento, Wallace, eu vou te falar uma coisa. Você que trabalha aí com física quântica, e todas as pessoas, a gente sabe muito bem que cada palavra, cada emoção tem um nível. E o mais elevado de todos eles, aquele que nos enche talvez daquela mesma sensação que nós tivemos lá no momento da concepção, qual é? É o sentimento da gratidão. Aí você coloca nessa receitinha de bolo que vai desaprender todas dessas coisas que você imaginou sobre a sua vida. Acrescenta a isso essa confiança. E além de tudo, se diverte, tem prazer, tem alegria com tudo que você faz, não tem jeito de não dar certo. O bolo cresce, fica prontinho, você convida seus amigos, reparte, o sucesso é seu e é de todos.
Maravilha, Isabela. Olha, gente, pessoal, apareceu algumas pessoas aí dos Estados Unidos, lembrando também que a partir do dia 10 de setembro, no dia 9 começa o Constelar, mas no dia 10 eu estou começando uma turnê quântica por 6 estados americanos, começando por Miami, depois vou passar por Orlando, Nova York, Boston, Los Angeles e Dallas, tá? Então vocês que estão aí nos Estados Unidos ou que estejam de passeio, eu estou levando o trabalho do Coaching Quântico, será um prazer também encontrar vocês aí nessa turnê quântica pelos Estados Unidos. Então, Isabela, nós estamos encerrando, né, um conteúdo riquíssimo, maravilhoso, lembrando as pessoas que isso aqui é só uma amostra do Constelar, vai ser uma semana inteira com entrevista todos os dias, 3 entrevistas por dia, com conteúdos extraordinários para que vocês possam exatamente se empoderar. Amanhã, às 21 horas, estarei fazendo uma live também com a Renata, né? Com a Renata Real, lá de Orlando, né? Quem tiver nos assistindo aqui, dá uma olhada lá no meu perfil, que a gente está também falando sobre a questão de escolhas, né? Dentro dessa perspectiva de quais as melhores escolhas que nós podemos fazer para atingir os nossos objetivos. Então vai ser um tema muito, muito bacana com a Renata amanhã às 21 horas. Eu espero vocês. E, Isabela, eu gostaria que você, então, finalizando essa live maravilhosa, que você deixasse uma mensagem final para as pessoas, né? Que todos nós estamos em busca do sucesso, todos nós estamos em busca de saúde, todos nós estamos buscando sucesso em todas as áreas. Entender esse sucesso como uma coisa mais ampla, não só no nível financeiro, né? O nível financeiro é um aspecto do sucesso, mas tem a saúde, tem os relacionamentos, né? Ou seja, tem todas as nossas relações, o sucesso na vida, negócio, sucesso na profissão. Então, eu gostaria que você deixasse aí a sua consideração final. Lembrando que amanhã a gente vai estar passando a reprise dessa live e vocês compartilhem com outras pessoas para que as pessoas possam acessar esses conteúdos maravilhosos e a gente cada vez mais possamos dando passos no sentido da evolução, de nos tornarmos pessoas cada vez melhores, aprendendo com os erros, porque como seres humanos nós vamos errar. A grande questão é o aprendizado que nós precisamos ter quando erramos, né? Porque isso faz parte. Yes, exatamente. Então, o que eu gostaria de dizer é que retornem para a realidade. Saiamos da fantasia, das imagens que poluem os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e retornemos para a realidade. A realidade é só sucesso. A vida é uma manifestação constante de sucesso. Então, naquilo que eu puder observar como sendo um fracasso, como sendo um erro, como sendo algo que ainda não está em sintonia, ao invés de lutar contra isso, eu simplesmente me abro para esse aprendizado, me abro para a maravilha que está escondida aí, para essa mensagem que eu preciso aprender. Então, digamos que o caminho do sucesso é um caminho de aprendizado, um caminho de abertura, um caminho de estabelecimento de uma ampliação da consciência de um outro tipo de amor em relação a si mesmo, em relação aos outros, né? E em relação a toda a vida. E não tem jeito de não ser bem-sucedido, Wallace. Não tem jeito. Eu sinto muito. Mesmo a pobreza está a serviço da riqueza, todos os erros estão a serviço do sucesso. Então, relaxa, aproveita, faz esse bolo aí e me convida, se você tiver gostado da live. Maravilha, Isabela. Muito obrigado pela sua contribuição com esse conteúdo maravilhoso. Espero que as pessoas tenham gostado. Estou vendo aqui as pessoas já estão elogiando bastante, né? O conteúdo da live. Então, a ideia é que a gente possa estar trazendo conteúdos relevantes para que vocês possam estar levando isso para o seu dia a dia, transforme em aprendizado, transforme esse conhecimento em autoconhecimento, pratiquem, né? Porque estamos aqui exatamente para evoluir, sermos pessoas mais felizes e pessoas de sucesso. Então, o recado está dado aí, ou seja o contexto que você está vendo, você está vivendo uma situação de sucesso. Então, desfrute dele, faça a festa e nos convide, como a Isabela está dizendo. Exatamente. Bora dançar e bora ser feliz. Wallace, muito grata por esse convite, muito grata pelo seu trabalho, viu, no mundo. Muito reconhecimento para você, seu papai, obrigado, sua mamãe, seus filhinhos. Obrigado. Tchau. Beijo, boa noite a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.